Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o segundo livro de Reis da Bíblia Sagrada. O segundo livro dos Reis. Da glória à queda. Breve contextualização sobre o segundo livro dos Reis, que é o 12º livro do Antigo Testamento. Explicação de que este livro cobre os reinados dos reis de Israel e Judá, até a destruição de ambos os reinos. A sucessão de Elias e Eliseu. Descrição da transição do ministério profético de Elias para Eliseu. Relato do arrebatamento de Elias ao céu em um redemoinho e a passagem do seu manto para Eliseu. Destaque para os primeiros milagres realizados por Eliseu. Reis de Israel e Judá. Descrição dos reinados de diversos reis tanto em Israel, o reino do norte, quanto em Judá, o reino do sul. Discussão sobre os reinados de Acasias, Jeú, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, entre outros. Reflexão sobre os atos bons e maus desses reis e as consequências de suas ações. Milagres e profecias de Eliseu. Relato de alguns milagres notáveis de Eliseu, como a multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do filho da Sunamita e a cura de Naamã, o sírio. Discussão sobre as profecias de Eliseu e seu impacto na história de Israel e Judá. A queda do reino de Israel. Detalhes sobre o declínio espiritual e político do reino de Israel. Relato dos últimos reis de Israel e as invasões assírias. Descrição da captura de Samaria e o exílio do povo de Israel pela Síria. O reinado de Ezequias e Josias em Judá. Discussão sobre os reinados reformistas de Ezequias e Josias, que tentaram restaurar a fidelidade a Deus em Judá. Relato das reformas religiosas de Josias e a redescoberta do livro da lei. Reflexão sobre o impacto espiritual e político dessas reformas. A queda do reino de Judá. Descrição do declínio final do reino de Judá. Relato das invasões babilônicas e dos últimos reis de Judá. Detalhes sobre a destruição de Jerusalém, o templo e o exílio babilônico. Lições e reflexões. Discussão sobre as lições de fidelidade, liderança e obediência que podem ser extraídas do segundo livro dos reis. Reflexão sobre a importância de seguir os mandamentos de Deus e as consequências da desobediência. Conexão das histórias dos reis de Israel e Judá com desafios contemporâneos e a relevância dos ensinamentos bíblicos nos dias de hoje. Conclusão. Recapitulação dos pontos principais do vídeo. Encorajamento para os espectadores lerem o segundo livro dos reis por si mesmos. Convite para deixar comentários, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal para mais conteúdo bíblico e inspirador. O livro de 2 Reis. Um panorama detalhado. O livro de 2 Reis é um dos livros históricos do Antigo Testamento e dá continuidade à narrativa iniciada em 1 Reis. Ele cobre um período crucial da história de Israel e Judá, documentando a queda dos dois reinos devido à sua desobediência a Deus. Escrito em um estilo narrativo e profético, 2 Reis mostra as consequências da infidelidade do povo de Deus e a atuação de profetas como Eliseu. Autor e contexto. O autor de 2 Reis é desconhecido, mas a tradição judaica atribui a autoria a Jeremias. O livro foi escrito provavelmente durante o exílio babilônico, entre os séculos 6 e 5 a.C. Seu objetivo era mostrar ao povo exilado por que Deus permitiu a destruição de Israel e Judá e como ele ainda permanecia soberano sobre a história. Temas principais: fidelidade e infidelidade a Deus. O livro mostra a ascensão e queda de reis em Israel e Judá, destacando a diferença entre aqueles que seguiram a Deus e os que o abandonaram. O ministério do profeta Eliseu. Eliseu continua a missão de Elias e realiza muitos milagres, mostrando o poder de Deus. Juízo divino. O livro enfatiza as consequências da idolatria e do afastamento da aliança com Deus, culminando na destruição de Israel pelos assírios e de Judá pelos babilônios. A esperança da restauração. Mesmo em meio à tragédia, há um fio de esperança na fidelidade de Deus à sua aliança com Davi. Estrutura e principais eventos. A sucessão de Elias por Eliseu. Segundo livro de Reis, capítulos 1 e 2. O livro começa com a ascensão do profeta Eliseu após a milagrosa subida de Elias aos céus em um redemoinho em 2 livro de Reis, capítulo 2, versos 11 e 12. Eliseu recebe o espírito profético de Elias e realiza vários milagres. Como purificar águas contaminadas em 2 Reis capítulo 2 e versos 19 a 22 e multiplicar azeite para ajudar uma viúva em 2 Reis capítulo 4 e versos 1 a 7. Os reinos de Israel e Judá em 2 Reis capítulos de 3 a 17. Israel e Judá experimentam reis bons e maus. Os reis ímpios levam o povo à idolatria, enquanto alguns, como Ezequias, promovem reformas espirituais. Eliseu realiza muitos milagres.
Como curar Naamã da lepra segundo Reis capítulo 5, e ressuscitar o filho de uma sunamita em segundo Reis capítulo 4 e versos de 32 a 37. A Assíria invade Israel em 722 a.C. e o Reino do Norte é destruído segundo Reis 17, marcando o juízo de Deus devido à desobediência. A queda de Judá e o exílio babilônico em segundo Reis de 18 a 25. O rei Ezequias lidera um renascimento espiritual e é livrado milagrosamente dos assírios em segundo Reis 19. Seu filho Manassés promove grande idolatria e práticas abomináveis, o que contribui para o futuro julgamento de Judá. O rei Josias promove uma reforma religiosa ao redescobrir o livro da lei e restaura a aliança com Deus segundo Reis 22 a 23. Finalmente, em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói Jerusalém e leva o povo de Judá ao exílio em segundo Reis 25. Lições espirituais e aplicação. A soberania de Deus sobre as nações. Deus usa reinos estrangeiros para disciplinar Israel e Judá. A importância da fidelidade. Os reis que obedeceram a Deus foram abençoados, enquanto os que se afastaram sofreram juízo. A atuação de Deus por meio dos profetas. Elias e Eliseu demonstram que Deus não abandona seu povo, mesmo em tempos de apostasia. A esperança da restauração. Apesar do exílio, Deus mantém sua promessa de restaurar seu povo, preparando o caminho para a vinda do Messias. Conclusão. Segundo Reis é um livro que demonstra o caráter justo e misericordioso de Deus. Ele chama seu povo à fidelidade e, mesmo diante da destruição, oferece esperança. O livro aponta para a necessidade de redenção e prepara o cenário para a futura restauração que viria por meio de Jesus Cristo. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.